Hoje nós somos o maior fabricante de picolé da América Latina. Da América Latina. Hoje a capacidade já passou para 2 milhões. 2 milhões de picolés dias. E eu vou fechar a empresa, não quero mais saber de sorvete. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a operação do maior fabricante de picolés da América Latina, a Esquimó Sorvetes. Eles produzem 2 milhões de picolés por dia. Com o seu Pedro Reis da Esquimó, vem comigo. Nós vendíamos 2 mil cupom por dia, quando baixamos o preço, passamos a vender 60 mil cupom por dia. Apontou para mim no meio da multidão. E você, pequeno empresário, que quer desistir, que quer ir embora, é tudo comigo. Eu queria desistir, queria ir embora. Deus manda que lance a rede novamente, lança a rede de novo. É Deus que está mandando. Daí eu comecei a chorar. Falta de conhecimento de Deus e a falta do próprio Deus. Ele deixou nós quebrar. E na época da quebra. Na época da quebra, nosso Deus era o dinheiro. O grande problema hoje na humanidade é falta de Deus. Ela passou pelo vale da sombra da morte empresarial. Era uma porta de aço grande. Eu dei um chute naquela porta que até hoje, quando eu lembro, o pé começa a doer. Foi uns 10 mil picolés de graça na cidade. Na outra semana a loja lotou, né? Não dava tempo de colocar o produto no freezer. Assim, bombou. O André Valadão mandou uma mensagem para mim no Instagram, mandou um direct para mim no Instagram. Eu tenho dinheiro para passar até o resto da minha vida, mas eu sou obrigado a morrer até o final do mês. E se é para quebrar, quebra, fecha as portas e começa outro negócio. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Só põe o carro lá do Twitch e eu vou fazer um cadastro aqui. Tá bem, pode vir aqui mesmo. Eu falei, pronto, só o que falta agora. Chegou aqui e parou de funcionar. Muita casa pegar, eles não estão, daí eu tava dando meu ramal pra ele, daí o pessoal tá chegando, deixa eu ver se pode colocar aqui, ó. Cadê? O seu Pedro é uma benção. Capaz dele tá por aí, ó. Boa tarde, tudo bem? A Cris está por aqui? Ela foi aqui? Tá bem, a gente aguarda aqui. Bem dinâmico, não é uma coisa parada. Vamos? Tá bem? E depois, graças a Deus. Como é que tá as coisas? Só, né? Eu só sento aí. Imagina, tá em casa. Tu acha que no ramo da Esquimó Sorvetes, né, na área de vocês, que são os picolés, talvez o mais difícil seja a mão de obra? Não. De forma tu considera alguma, que seria o mais complicado? O mais complicado é o poder aquisitivo do povo. Ele afeta diretamente se vocês produzem mais? O nosso produto, ele não é cesta básica, não é primeira necessidade, né? Não é commodity. Exatamente. Então, isso aí, e outra coisa, em todas as cidades que tu vai, do Brasil inteiro, vai ter uma fábrica, 2 fábricas, 3 fábricas para atender. Então, à medida que vai diminuindo a venda, vai diminuindo o preço do produto. Os caras vão baixando o preço do produto até conseguir vender o produto, entendeu? Tu tem um carro para vender, 200 mil reais, tu não vende, aí a fábrica vende por 170. Não vende, ou vende pouco, baixa para 140. Nosso caso é igual, em proporções bem mínimas, né? Sim. Mas se eu não consigo vender o picolé por 3 reais, vou passar para 2, vou tentar jogar ele para 2, que eu pego uma camada maior. Quanto menor o preço que tu pega, tu abrange uma camada, uma população maior. Isso é interessante porque, por exemplo, o produto que vocês têm hoje na mão, né? Que no caso é o picolé, ele é um produto que vocês vendem ele em escala. Não é uma coisa que tu consegue colocar ele por um ticket muito caro, né? Ele geralmente vai na loja e compra em escala. Ele não compra um picolé. Compra 10, 20, 30. O ticket médio hoje é R$75 para comprar picolé de 2, 3, 4, 5 reais. Então, é um ticket médio bom, excelente. Que ele funciona, né? O nosso maior comprador é classe média baixa. Vocês têm isso bem claro? Bem definido. Bem claro e bem definido. Bem definido. Isso é um negócio interessante, porque, por exemplo, se tu pegar, talvez a Esquimó não tenha nenhum produto premium. Existe uma linha premium da Esquimó? Tem. Vocês têm? Tem. Então, são embalagens menores, para não ficar muito caro. Mas esse não é o produto principal, não é o carro-chefe. Não. Longe de ser o carro-chefe de vocês. O carro-chefe hoje nosso é o picolé de fruta e creme e o pote de sorvete 2 litros. Que é muito barato. Hoje, hoje está em um super promoção. É uma avaliação de R$1? Esse é o pote de sorvete? O picolé de sorvete hoje. Não, o pote de sorvete é aquele de R$1. Hoje ele está R$6,50. R$6,50. E hoje nós temos promoção em São Paulo, pote de 2 litros. Pote de 2 litros lá em São Paulo é R$35. A média
em geral, está por R$10. Está com uma promoção violenta em São Paulo Tem que botar as promoções para poder divulgar o produto. para poder fazer a divulgação e comercializar tudo isso, né? Divulgar, porque quando o produto é muito barato, tu atende diversas classes. E aí, então, tu consegue jogar ele na mesa de quase toda a população. E São Paulo é muito grande, muito forte, né? Principalmente o interior de São Paulo é muito bom. Vamos dar um rolê, me mostra um pouquinho da Esquimó. Imagina, casa tua. Tu é o chefe, tu tá em casa, né? Quer ficar aqui? Aqui é a tua sala, Aqui é a sala de escritório. Aqui a sala de reunião de vocês. de reuniões. Aqui, Pedro, aqui tem... Quantos anos tem aqui esse espaço da Esquimó? Essa base de vocês aqui, Essa a principal? base aqui, deixa eu só lembrar, 2004. Desde 2004 vocês têm aqui? Não, minto, 2004, 2012. 22 anos. 2012. 2004 estava na Içara ali embaixo. Era na outra, né? Na outra. 2002 ali. Aqui viemos para cá 2012. Essa é a operação principal da Esquimó. Aqui é a operação principal. Aqui nós temos uma área, temos 40 mil metros quadrados de pavilhões. Pedro, quando a gente Quer sentar? Não, vai ficar em pé mesmo. Quando a gente olha tudo isso, hoje o cara que viu a nossa entrevista, que já conhece Pedro Reis, que já conhece a Esquimó, a maior produtora de picolés da América Latina, mais de 2.500 lojas no Brasil todo. Mas quando a gente olha para aquele Pedro Reis do começo, aquele Pedro que estava cheio de dúvida, aquele Pedro que a empresa estava quase quebrando, aquele Pedro que estava quase falindo, aquele cara que não tinha certeza. Se tu encontrasse aquele cara hoje, o mesmo Pedro, o que tu diria para ele hoje? Com toda a experiência, com toda a maturidade. Hoje, claro, eu diria para ir trabalhar. Vai trabalhar que tem mercado. O Brasil é mesmo como você olhar para o Brasil de qualquer forma, é um país. Eu não diria que o Brasil é o primeiro do mundo, mas ele está entre os 3 maiores do mundo, o Brasil. Basta só administrar e aproveitar a nossa riqueza. Para onde tu vai daqui a qualquer lugar que você dirige aí, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para Curitiba, você vê só riqueza. É um lugar próximo, é uma terra próxima. Você não vê esse deserto, você não vê pedra, é só riqueza, coisa verde, florindo. É o mar também, nós temos 200 milhas marítimas. Sim. Nós temos um mar, a extensão aqui do Chuí até lá em cima no norte. Nós temos peixe para trabalhar, para comer a vida inteira. Tem muita riqueza, muita prosperidade para ser explorada, riqueza, né? Muita riqueza. E me fala uma coisa, Pedro, naquela época, no processo difícil da Esquimó, né? Aquele momento que era um momento de estabilidade, foi um momento de quase quebra. Tu compartilhou com a gente da outra vez, quando a gente te entrevistou. O que tu acha que estava dando errado ali na Esquimó, vendo de fora hoje? Olhando hoje de cima, né? Como a gente fala. Quando você olha de cima as coisas, com a maturidade, com a experiência que tu tem, hoje, o que estava dando errado ali, Pedro? Com certeza, posso te dizer, com certeza absoluta, é o que nós trilhamos e conhecemos até hoje, a falta de Deus. A falta de conhecimento de Deus e a falta do próprio Deus. Ele deixou nós quebrar, não por um castigo, coisa semelhante, pela nossa falta de habilidade, falta de fé, e para nós reconhecermos e buscá-lo. Quando quebramos, a primeira coisa que aconteceu foi o estudo bíblico. Recebemos um estudo bíblico e aí começamos a conhecê-lo, começamos a entender o que é Deus. Deus, ele não é só assim um ser supremo, ele é um ser amigo, ele quer o teu bem, ele nunca quer o teu mal. Mas você também tem que adorá-lo, você tem que colocar ele em primeiro lugar. Nós colocávamos o dinheiro em primeiro lugar. Na época da quebra. Na época da quebra. Nosso Deus era o dinheiro. Hoje, com o entendimento que nós temos, hoje a gente estuda a Bíblia, participa de estudos bíblicos, então a gente tem um conhecimento profundo realmente de quem é Deus. O grande problema hoje na humanidade é falta de Deus. Nesse processo de quebra, foi um processo doloroso, processo difícil, foi um processo duro, né? O que foi mais difícil para ti? Porque naquele momento tu podia olhar para Dona Graça, olhar para tua esposa. A gente era muito orgulhoso. O que foi mais difícil para ti? O mais difícil foi quebrar o orgulho. Orgulhoso, a gente pensava que era o tal, nós administrávamos um bom orçamento, nós tínhamos um bom relacionamento, nós tínhamos dinheiro para gastar, nós tínhamos carro para andar, nós tínhamos mordomia, e de repente faltar tudo isso e você ser conhecido como mal pagador, como na gíria o pessoal diz, velhaco, inadimplente, falta de crédito, perdemos totalmente o crédito.
Então isso aí é muito difícil. Isso aí eu não quero para ninguém. Te machucou muito, Pedro, isso? Muito, muito. Daí, então, que a gente partiu para o espiritual. Precisou a gente colocar o rosto lá no pó, no chão, para lembrar do espiritual. E o espiritual é tudo, chefe. O espiritual é 100% de tudo. Nós somos uma pessoa, a Bíblia diz que nós somos igual a uma nuvem que passa e se desfaz. Nós temos 70 anos aqui, 80, 90, 100, às vezes algum outro vai a 110. Passa, isso passa, 110 anos, tchum, passou. E daí o que é que ficou? Tua alma. Tua alma não morre. E ela vai para o céu ou para o inferno. Então o nosso valor hoje é a nossa alma, é o espírito que nós ganhamos. Tu acha que essa Tudo virada... isso aqui passa. Exatamente, é passageiro, né? Passageiro. Tu acha, a gente pode dizer assim que essa virada de chave que a Esquimó teve, né? Tu foi um cara que passou por esse processo. A Esquimó passou por vamos dizer assim, que ela passou por um deserto empresarial. Ela passou pelo Vale da Sombra da Morte empresarial. Eu defino como dessa maneira. Esse Vale da Sombra da Morte, tu acredita que teve muito da mão de Deus nesse processo? 100% da mão de Deus, 100%. 100%. 100%. Porque Deus, depois disso, houve diversos milagres na nossa caminhada. Fomos andando e Deus sempre nos cuidando. Deus falou comigo numa noite, quando lançamos o produto do copão de sorvete, e ele disse assim, abaixa o preço, abaixa o preço, abaixa o preço, abaixa o preço. Ele disse de uma forma tão definida, tão clara, para a gente, para não ter dúvida. Ele não falou uma vez, não, fui eu que sonhei. Mas aquilo soava no ouvido como um símbolo, como retinia no ouvido claramente a palavra. Baixa o preço, baixa o preço, baixa o preço, baixa o preço. Foi mais ou menos umas 10 vezes. Eu olhei para minha esposa do lado, ela dormindo, mas dormindo no sono profundo, não foi ela. Não foi Dona Graça? Não foi a Dona Graça que falou. Foi eu. Claro, a gente provavelmente não foi o próprio Deus, ele mandou um anjo, mandou alguém, né? Que Deus, ele está num lugar tão supremo, tão alto, que ele não vem falar contigo diretamente, ele manda mensageiros. Com Moisés, ele teve diretamente. Com Moisés, lá no Monte Sinai, ele se fez presente. Entende? É interessante porque, assim, ó, quando a gente olha de fora, né, e aí, se você não olhar com os olhos... se você olhar com os olhos naturais, não enxerga. É muito difícil de você conseguir não. assimilar a história da Esquimó Sorvete, o antes pessoas, e o depois da Esquimó. Realmente, né? Alex, eu entendo isso. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem Deus, vai dizer, o senhor Pedro está delirando, não está dizendo besteira. Ele não entende. Não entende. Como você falou. O que seria da Esquimó hoje se o Pedro Reis não tivesse sido obediente para ouvir a mensagem que em 1999 tinha desaparecido, tinha encerrado. Não tinha mais condições de tocar em empresa. Tu acha que não teria jeito? Não. Humanamente falando? Não, porque eu vou te explicar porque existem muitas empresas, né? E cada cidade que você vai encontrar uma empresa de sorvete que fabrica picolé, fabrica sorvete. Então não tinha interesse, nós não éramos uma multinacional, não era uma empresa grande. Nós éramos uma empresa minúscula, muito pequena. Então não havia interesse de qualquer outra empresa querer comprar, assumir. Os filhos também não teriam condições de tocar devido a... Eu mesmo, né, gestor da empresa, não quis desistir na época. E Deus não deixou. Passou pela tua cabeça mesmo? Não. Vamos fechar as portas, vamos... Fui lá, vou lá, eu disse para a mulher, vamos lá. Eu estava à frente da empresa. Daí disse, Graça, eu vou pegar alguns documentos que eu tenho aí, vou embora para Itajaí, vou tentar arrumar alguma coisa lá e eu vou fechar a empresa, não quero mais saber de sorvete. Falimos, não deu, não tinha mais volta, a venda não estava acompanhando o juro e a inflação. Vou fechar a empresa. Daí fui abri a porta para entrar no meu escritório, a porta, botei a chave no cilindro, não abriu. Botei a segunda vez a chave no cilindro, não abriu. Coloquei a terceira vez a chave no cilindro, não abriu. Era uma porta de aço grande. Eu dei um chute naquela porta que até hoje, quando eu lembro, o pé começa a doer. E disse algumas coisas, algumas besteiras. Que não pode pronunciar. Não pode mesmo. Aí a mulher no carro, perto de mim, né, chorando, disse, Pedro, não faz isso, não fecha. Vamos na igreja que Deus quer falar contigo.
Deus tem tanta coisa para fazer, tem 7, 8 bilhões de pessoas, não vai se incomodar comigo. Essa era a minha fé, entende? Eu não entendia que Deus ia me salvar, ia me chegar até a mim. Eu fui na igreja. Chegou lá na igreja, quando a pastora Ana, que é a pastora presidente da igreja, começou a falar sobre a palavra da noite, ela falou sobre aquela pesca maravilhosa, onde o Pedro e João estavam pescando. Aí Jesus chegou, pediu o barco para Pedro, né, emprestado. Aí Jesus entrou no barco dele, pediu que afastasse um pouquinho da margem para poder falar para a multidão, que é a multidão de pessoas seguindo Jesus. Aí Jesus falou para ensinar a multidão, e depois que terminou, ele chegou para Pedro e disse: Pedro, pega esse barco aqui e larga e coloca lá vai lá no fundo. Aí Pedro: mas senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Estamos cansados. Já está cansado, a noite inteira. Pô, aquelas redes, não são redes pequenas, aquelas cordas grossas que molhava ali, pesava mais de 1 tonelada talvez. Aí o Pedro disse: mas pela tua palavra, como o senhor está mandando, eu vou botar a rede lá no fundo. E lá no fundo da rede, no lago, não tem peixe. O peixe fica em volta do lago. Ele fica procurando alimento nas encostas, nas pedras, na margem. Jesus mandou o improvável. Não, bota lá no fundo. Aí eles lançaram a rede lá onde não tinha peixe. E daqui a pouco o peixe começou a bater na rede. Foi tanto peixe, que a rede começou a se romper. Eles tiveram que pedir outro barco. E aí a pastora Ana, ela começou a trabalhar em cima dessa palavra, e daqui a pouco ela apontou para mim no meio da multidão, tinha umas 350 pessoas, apontou para mim no meio da multidão: e você, pequeno empresário, que quer desistir, que quer ir embora, tudo comigo. Eu queria desistir, queria ir embora. Deus manda que lance a rede novamente, lança a rede de novo. É Deus que está mandando. Daí eu comecei a chorar. Estava falando contigo naquele momento. Exatamente. Eu era a pessoa que queria desistir, pequeno empresário, queria ir embora. Aí eu disse: Graça, vamos na fábrica, vamos lá na empresa. Se a porta abrir, é a confirmação da palavra de Deus. Aí fui lá, eu tinha tentado 3 vezes e a porta não abriu. Chegando na empresa, eu saí do carro, já saí. Será que vai abrir essa porta? Já saiu zangado, vou meter o pé nela. A minha fé é desse tamanho, muito pequena. Eu coloquei a chave no cilindro e a porta abriu. A porta abriu. E aí só foi alegria dali para frente. Foi um milagre sucessivos. Um milagre até nós chegarmos aqui. Foi tudo uns 7, 8 milagres reais, mas coisas reais. A gente pode afirmar, então, que tudo isso que a gente vê quando a gente olha para isso daqui hoje, né? 2.500 lojas. Né? Quantos funcionários da Esquimó tem hoje? Aqui na Esquimó é 1.500 e nas lojas dá 6.000, 6.200 funcionários. Mais de 2.500 lojas, mais de 6.000 funcionários. 6.000 nas lojas. Nas lojas, né? Na realidade são pequenos empresários, que a gente não siga ser funcionário. São pessoas CNPJ, particulares, que são ligados diretamente com a empresa. Lojas nossas que nós abrimos e cedemos para eles. A gente pode afirmar, então, isso com... Dá 7.700 pessoas envolvidas diretamente com a gente pode afirmar categoricamente que o que vocês vivem hoje na Esquimó Sorvetes é um milagre de Deus? Milagre de Deus, 100%. 100%. Além da gente afirmar 100%, ele pegou uma empresa inviável, quebrada, e botou lá em cima. Hoje nós somos o maior fabricante de picolé da América Latina. Da América Latina. E ele não pegou uma empresa boa, indo bem 100%, né? Ele pegou uma empresa quebrada e inviável. Assim como Pedro não tinha pegado peixe, ele disse: vai lá, lança a rede que tu vai pegar o peixe. Uau. A história da Esquimó, eu não vou dizer que ela testa a fé das pessoas, mas ela não testa a fé das pessoas, mas ela leva as pessoas que conhecem, ela leva as pessoas que conhecem de perto a história da Esquimó a acreditar. E a vir acreditar em Deus, porque ele é o ser supremo, tudo é em volta dele, tudo é dele, é para ele, é com ele, é por ele, é ele que é o grande chefe. Ele é o cara, né? Vamos mudar um pouco. Pedro, quando a gente fala a nível de visão, algum dia passou pela tua cabeça, tu imaginou que a Esquimó poderia chegar nesse nível de 2.000
Você ainda está pagando energia elétrica como se estivesse em 2010? Então você não entendeu nada. Faça igual a Exucre. Grandes empresas entenderam que energia solar não é tendência, é estratégia. E por isso que tem empresas que crescem e outras estagnam. Por quê? Falta gerência inteligente de custo. E a energia solar pode proporcionar isso. Traz economia mês pós mês. A sustentabilidade é um ativo e quem mostra que se porta com o futuro atrai clientes, investidores e expande o mercado. Quem depende 100% da energia elétrica, hoje em dia está vulnerável, porque a energia solar dá controle, independência e muitas vantagens. A Sameco, ela projeta e entrega energia solar com performance, escala e retorno. Fala com quem entende energia solar. Fala com a Sameco. Ó, essa aqui é minha filha. Essa é a camisa, essa aqui é a camisa 10. Foi muito usada por Deus no processo, muito usada. Então, Ah, a história é linda. Assim. É. Ai, A Grace- persistência, tá? A Grace também fez parte desse processo de esquimó, né? Fez parte. Rolei picolé já, É. com a mão, na época. Quando nós estávamos aqui na Içara e nós estávamos tentando, de certa forma, já vínhamos pagos as nossas dívidas, né? Deus já tinha dado condições de pagar as dívidas, que foi através daquele copão de sorvete, que ali então nós trabalhávamos dia e noite para poder... Foi o baixo preço que baixo preço. chegou no copão. Nós vendíamos 2.000 cupons por dia, quando baixamos o preço, passamos a vender 60 mil cupons por dia. Mas a máquina não dava conta, então tinha que trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo, de noite, de madrugada. O operador saía da máquina para comer, para fazer uma refeição, sentava outro no lugar e não parava a máquina, porque tinha poucas máquinas de produção naquela época. Então, com muito trabalho e com a direção de Deus conseguimos pagar a conta. E aí foi tudo somando, foi ficando grande, foi crescendo. Fomos comprando máquina, fomos fazendo pavilhões e foi indo, foi crescendo. E quando ela estava aqui em 2004, mais ou menos para 2007, 2008, ela tinha uma loja aqui de roupa na Içara, uma loja de roupa, e ela dizia assim: pai, estou vendendo bem, está indo muito bem. Aí ela comprava, trazia roupa Grace de já fora. estava empreendendo já na Ela Grace. estava empreendendo já e tal. E daqui a pouco um mês ela chegou e disse assim: pai, acho que eu quebrei. Assim, não estava vendendo bem? Estava vendendo bem, mas não recebi, pai. Estou vendendo, mas não recebi. Faz um Pix aí, pai. Na época não tinha Pix, cartão. Então, Chegou o paigão. aí eu disse para minha esposa: e agora? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Não, a Grace não... Vamos ter que arrumar alguma coisa para a Grace. E aí, então, nós tínhamos uma ideia de colocar um atacado, né? Um atacado de fábrica mesmo, né? Tu já tinha essa visão já. Tinha essa visão, mas jamais ia colocar, porque na época nós tínhamos 12 mil pontos de venda. E se fosse colocar, ia estragar os 12 mil pontos de venda. Sim. Porque lá o cara ia vender um sorvete por R$10 e aqui nós íamos vender por 4, menos da metade do preço. Essa é a nossa ideia, para direto consumidor, sem intermediário, sem nada. Mas tu já tinha essa visão de incluir a Grace também no processo? Não, a Grace está no Eu processo. estava lá sem trabalhar. Né? Tu estava na roupa. Não, já tinha... Tu já tinha fechado. Já tinha a loja. Daí eu tava triste, eu queria, pai, me ajuda, eu quero alguma coisa. Daí o meu marido disse: Pedro, quem sabe tu bota aquela tua ideia lá em prática. Eu compro alguma coisa, tu dá os freezer, eu alugo o imóvel, o meu marido. Daí a gente fez. Fui atrás do imóvel. Primeiro mês bem triste, não tinha dado muita coisa. Aí o pai disse: acho que vai dar prejuízo. Grace, vai lá e pega tuas amigas e distribui uns 10 mil picolés de graça na cidade, com panfleto. Daí eu fiz. Nossa, daí na outra semana a loja lotou, né? Não dava tempo de colocar o produto no freezer, assim. Bombou. Mão de Deus de novo. Daí recebereis, né? Diversas vezes aconteceu isso aí. Diversas vezes a gente sentiu a mão de Deus no processo e hoje a gente, através do teu podcast daquela vez ali que viralizou, então muitas pessoas nos convidam para dar palestra da nossa vida, da nossa caminhada, né? Através de Deus, e é o que tem acontecido, e Deus tem prosperado cada vez mais. Qual foi o maior aprendizado que tu, como empresário, teve durante esse tempo? Tu passou pelo processo do deserto, da quebra, hoje vive um processo de prosperidade com uma empresa grande, robusta, lucrativa. Qual foi o maior aprendizado do Pedro nisso? O maior aprendizado que nós tivemos aí não foi, como é que se diz, matemático ou administrativo, nada disso. O maior aprendizado foi conhecer Deus, colocar Ele no teu caminho. Esse é o maior aprendizado. Não tem nada
que supere a inteligência de Deus, a visão de Deus, porque ele sabe todas as coisas e tudo que a gente faz tem um objetivo lá na ponta, tem um objetivo lá no final, que é para efeito de salvação de almas, para efeito de testemunhos. Hoje nós testemunhamos em diversos locais, mostrando como Deus agiu na nossa vida. Porque existem muitas pessoas, muitas mesmo, que não conhecem Deus e que não têm fé e que precisam de ter essa fé. Porque sem fé, no livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que o pai fala assim? Porque ele sempre trabalhou igual. Ele nunca deixou de trabalhar. Antes ele trabalhava até mais, entendeu? Então, assim, a primeira oração que ele fez para Deus é: Senhor, eu quero ganhar 10 vezes mais, trabalhar 10 vezes menos. Isso realmente aconteceu na nossa vida. Então, assim, ele trabalhou muito, sempre. Só que a partir do momento que ele dobrou o joelho e ele seguiu a direção do nosso Deus, que é muito mais inteligente do que ele deu as orientações certas. Tanto que ele conseguiu verticalizar a empresa, né? Hoje nós temos a fábrica de cobertura, fábrica de caixinha, fábrica de papel. Então tudo isso fez parte da inteligência de Deus para nossa empresa, entendeu? Também, né? Quando a gente estuda, né? E a gente foi buscar a história da Esquimó Sorvete, né? As coisas que vocês fizeram, que foram feitos assim grandiosos. Hoje a Esquimó é reconhecida a nível Brasil, né? Como uma das maiores, a maior da América Latina e uma das maiores do mundo, se a gente brincar. E é daqui de Saara. As pessoas às vezes perguntam: pô, Maranhão, essa empresa é de Saara. Eu falo: cara, é de Saara. E o dono? Não, o dono é um cara, gente fina, é um senhor. A gente fala que o seu Pedro é um tiozão, gente fina, é um amigo, é um parceiro. A gente fala dessa maneira, né? É um parceiro da comunidade. A gente vê, Pedro, assim, ó, muita obediência da tua parte. No game da Esquimó Sorvetes, não é fácil tocar uma operação desse tamanho. Muitas vezes, e eu tenho casos de amigos e as pessoas comentam assim: o empresário, quando ele chega no nível que tu tá de jogo hoje, o cara ganha muito dinheiro, o cara é próspero, o cara tem bens, o cara tem poder, o cara tem influência. Às vezes esse cara se afasta da família, às vezes esse cara acha que ele não precisa, Sim. Ele não precisa de Deus, ele se acha autossuficiente. Posso tudo. Por exemplo, sou o dono da Esquimó Sorvetes, eu consigo falar com o governador, eu consigo falar com o prefeito, eu consigo sentar na mesa dos reis, e esse cara se perde. Qual é o conselho que tu dá para esse empresário? Esse cara que ganha dinheiro, esse cara que faz sucesso? Esse cara tem que botar o joelho no chão e falar com Deus. Esse cara tem que primeiro rever a situação dele com a maior autoridade do mundo, de todos os tempos, que é Deus. Ele tem que tentar falar com Deus. Se ele não crer, procure uma igreja, procure o estudo bíblico, procure o conhecimento. É que o conhecimento que nos afasta de Deus. Sem conhecimento nós não conseguimos alcançar a Deus. Então o conhecimento nos leva na presença dele. Eu vou aproveitar que a Grace está aqui a gente acompanha vocês ali, né? A gente segue vocês na rede social, a gente vê o tamanho do cuidado e o zelo que tu tem com a tua família. Dona Graça é ela que manda, tu não manda em nada, nós já sabemos disso, é ela que manda, né? Grace é a 02, ela tá mandando também. Tu tá só administrando, Eu queria saber qual a importância deles para ti nesse processo. Família. Eles estiveram contigo lá no momento da quebra. Às vezes muitas famílias se desfazem nesse momento. Exato. Muitas pessoas ficam pelo caminho, né? E vocês passaram por esse deserto juntos. Como é para vocês olhar hoje? Como é que tu enxerga isso hoje? Deus abençoou de certa forma, porque Ele quer a união, tanto da família quanto da empresa. Se não houvesse união da família, também não haveria da empresa. Então, nós somos família, somos Deus e somos empresa. Tudo é um conjunto só. A história de vocês ela é uma história muito forte, porque tu é um cara que tu não tem vergonha nenhuma de... Pode vir. Tu não tem vergonha nenhuma de falar... Tudo bem? De falar... Meu filho, esse aqui é o Samuquinha, ó. Tudo bem, Samuel? Esse aqui com 12 anos ele carregava a caixa na expedição, né, Samuel? Para carregar e distribuição. Quantos anos de Esquimó? 35, acho. O que eu tenho de vida, ele tem de Esquimó praticamente. É um filho da Esquimó, né? É, filho. E agora ele comanda a parte de produção, tem a parte de transporte, é sobre o cuidado dele. Toca toda essa operação aí. Toca essa operação. A Grace... Tem muitos colaboradores que são de muito tempo, muito antigos. Tem. Esse artilheiro, vem cá. É isso aqui. Vem cá. Isso aqui é esse aqui é de casa. Esse aqui é de casa. Essa fera aqui, seu Pedro. Esse rapaz aqui.
Já tá há quantos anos, Thiago? 10 Incomodando nós. 10 Uma, anos já. uma década de esquimó, Thiagão. Hoje, acho que o mais usado aqui, acho que é o Carlos Serafina, né? O Adriano. Quantos anos de Adriano? esquimó? O Adriano é mais velho que o Carlos. O Adriano deve ter 41 anos, 42 anos de esquimó. Algum dia passou pela tua cabeça, Pedro? Lá naquela época, na época das vacas magras, né? Quando estava difícil, passou pela tua cabeça ter toda essa operação, todos esses colaboradores? Não, nunca imaginei. Tu não tinha essa visão? Não. Nós queremos progredir, levantar, ter uma boa participação em Santa Catarina, principalmente em Criciúma, né? A tua ideia era crescer aqui. Quando nós começamos, nós tínhamos o 4º lugar em Criciúma. O 4º ou 5º lugar em Criciúma. Haviam outras 3 empresas que eram maiores do que 3, vocês. 4 empresas. Tinha do Rio Mano, né, Samuel? Tinha na época tal da Milkmone. Esqueço agora os nomes, mas tinha do Bom na bairro Boa Vista, se não me engano. Ali nós éramos o 4º lugar, mais ou menos, em Criciúma. Mas pela graça de Deus, hoje somos o primeiro na América Latina. Uau. Então, ver aonde Deus nos colocou. O André Valadão mandou uma mensagem para mim no Instagram, mandou um direct para mim no Instagram, que ele queria entender, ele viu a história, né? Uhum. E ele queria entender. Ele falou assim, cara, eu quero entender mais da história da Esquimó Sorvete. Uhum. Porque normalmente, quando o cara tira uma empresa do buraco, como vocês tiraram, e o cara leva uma empresa a se tornar a maior da América Latina, como a Esquimó é, normalmente esse cara ele quer a glória para ele. Ele quer falar que foi eu que fiz, eu tenho a fórmula, eu tenho o método, e o processo da Esquimó com vocês é o contrário. Em momento nenhum a gente vê assim, foi eu que fiz, foi com os meus braços. Tu te coloca num lugar de humildade assim, cara, foi Deus que me deu para baixar o preço, para colocar toda a direção foi através dele. Inclusive essas lojas que nós temos aí foi 100% dele. Baixar o preço foi Deus que mandou, ele que não deixou abrir a fábrica, meu escritório para fechar a fábrica, não deixou. A fábrica não abria. A chave não abria. Aí quando a pastora, na sua preleção, ela disse, vai lá e lança a rede de novo. Aí eu voltei na fábrica e a porta abriu. Então foi uma evidência clara que Deus Ele nos pegou e nos tirou da falência. Ele nos tirou. O lançar a rede para ti, Pedro, vendo hoje, com a maturidade, com a experiência que tu tem, foi um cuidado de Deus com a tua família? Foi. Eu creio que em termos de propagar a fé que Ele nos colocou no nosso coração. Não é para nós isso aqui é para dividir com a comunidade, é para dividir com o Brasil. Esses testemunhos que a gente vai quando tu vai pregar, quando tu vai numa entrevista, uma entrevista, o objetivo é esse, é falar de Deus, que Deus Ele é um ser supremo, é o nosso Criador e quer viver conosco. Quando a gente passa aqui na avenida, né, na BR, a gente demora, a Esquimó é muito grande, né? Sim. É um trajeto grandioso, muito grande. Então, vamos sentido para lá. Quando tu tá aqui, que tu olha para tudo que foi construído em torno da Esquimó Sorvete, eu, Alex e muita gente vê 2.500 lojas em todo o Brasil. Vocês produzem mais ou menos 1 milhão de picolés dia. Hoje a capacidade já passou para 2 milhões. 2 milhões de picolés dia. Estão fabricando hoje, inverno, em torno de 600 mil. Mas terminamos a temporada com 1 milhão e 400 e pretendemos agora na entrada da nova temporada chegar a 2 milhões, 1 milhão e 800 por dia. Quando a gente fala de tudo isso, desses números, dessa robustez de empresa que vocês têm hoje, o que é que só o Pedro Reis vê quando ele olha para isso aqui que eu não vejo? A gente vê a mão de Deus, né? A gente vê como Deus é misericordioso e maravilhoso. Porque de nós não tem nada, só tem o trabalho. A direção toda ela é dele. A direção toda ela é 100% dele. O nosso trabalho é um trabalho normal, como a gente teve perseveramos. Foi um servo obediente. Um servo obediente, acredito que sim. Mas mesmo assim, nós fizemos muitas coisas erradas para poder aprender, para poder obedecer, entende? Tu acha que se tu não tivesse passado pelo aquele processo de deserto... Não teria obedecido, não. Tu não estaria vivendo o que tu vive hoje? Não, de forma alguma. Naquela oportunidade, nós realmente conhecemos Deus. No momento difícil. Não vou dizer que eu tive lá no terceiro céu, né? Quem teve lá foi o Paulo, né? João também teve lá, mas nós não
Não tivemos lá, mas nós temos a ideia de como deve ser lá. Quase passou por uma morte empresarial, digamos assim. Foi. Bem definido. Quase viveu, a Esquimó quase viveu uma morte empresarial, A né? gente fala que João teve lá, que viu o trono de Deus, viu os 12 tronos, viu os anjos. Então, a gente faz ideia de que Deus está aqui, ele acampou por aqui, ele manda os anjos dele, ele está sempre nos cuidando. A Esquimó é de Jesus. É de Jesus. Ele, Pedro, ele é o sócio majoritário. Se alguém quiser protestar... A dona Graça manda, mas o sócio é ele, né? Se alguém quiser protestar algum título contra nós, vai ter que ir com Jesus. Pedro, fala para mim, como tu enxerga hoje? O Brasil é um país mais empreendedor do mundo. Tem muitos empresários, muitos empreendedores que eram iguais você quando você iniciou lá atrás. Certo. Como é que tu enxerga e como é que tu vê aonde esse empresário mais erra, que o negócio dele não prospera, o negócio dele não cresce, ele acerta e ele cai e ele acerta? Isso aí eu acredito que entra lá no livro do rei Salomão, o livro de Provérbios, capítulo 19, 21, diz assim: eu tenho sempre usado para as pessoas, inclusive no meu depoimento, diz assim, existem muitos planos no coração do homem, porém o que prevalece é o conselho do Senhor. O que significa isso? Eu tenho vontade de fazer algo, de empreender alguma coisa aqui, empreender outra ali, às vezes eu não estou na direção do Senhor, então aquilo acaba não dando certo. Então o que prevalece é o conselho do Senhor, é Deus que Ele tem já o que é para nós, Ele já tem preparado o que nós devemos fazer, o que nós devemos ser, aquilo que nós devemos defender, aquilo que nós devemos trabalhar, de que forma? É tudo no caminho do Senhor. Para tu chegar no caminho certo, tu tem que te ajoelhar, tu tem que colocar na mão dele, para ele te dar a tua direção, para ele te ensinar aquilo que tu tem que fazer, aquilo que tu tem que empreender, aquilo que tu tem que trabalhar, prestar serviço, a um CNPJ. Seja em qualquer área que esse cara trabalhar. Qualquer área, dentro da mão dele. Tu acha que falta humildade para esse cara? Com certeza. Humildade não dele dizer assim, eu não sou humilde, eu sou soberbo. Talvez não, mas o conhecimento. Também. Mas eu falo mais em termos de conhecimento. As pessoas padecem por não conhecer a verdade, por não conhecer a Cristo, por não conhecer ao Pai. Aí as pessoas padecem, erram muito por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Isso eu me refiro à palavra de Deus. Sim. A palavra de Deus, ela está ali. A Bíblia, ela é só ler, é só estudá-la e meditar nela e que tu vai ter a resposta. Deus é sensacional, Deus é maravilhoso, Deus é o dono de tudo, né? O dono da Ele é o dono. Eu vou te falar uma coisa aqui agora. Hoje, eu quero que você escute também. Vem cá. Vem cá. Hoje, eu tenho dinheiro para passar até o resto da minha vida, mas eu sou obrigado a morrer até o final do mês. Ou seja... só tenho dinheiro para passar até junho. Só até junho. Depois eu sou obrigado a morrer. Senão eu tenho que trabalhar. Tem que continuar trabalhando. Um amigo meu lá em Itapema falou isso. Pedro, eu tenho dinheiro para passar o resto da vida, mas eu sou obrigado a morrer semana que vem. Confiando, Ô, seu Pedro, fala uma coisa pra gente, que é uma coisa bem bacana. Vamos andando aqui, vamos. Que tu tens uma igreja lá no teu sítio, né? Tem. Inclusive a minha digníssima vai lá no culto lá na tua igreja. Vai. Ela recebi uma palavra também lá. Ah, é? Recebeu. Vocês abençoam muitas pessoas, né? Eu sei, né? Você, Grace, todo mundo. A Esquimó tem essa cultura de abençoar pessoas, projetos. Vocês têm isso no DNA da Esquimó Sorvete e no coração de vocês. Eu queria que tu falasse pra gente, pra quem vai nos ouvir, qual foi uma experiência sobrenatural que tu teve com Deus ali na igreja? Eu sei que vai muita gente, eu sei que é uma igreja forte de oração, com muitos empresários. Nós ali já observamos diversos milagres. Boa tarde. Tudo bem? Diversos milagres já aconteceram ali. Inclusive amanhã depois de amanhã, quarta-feira, nós temos um almoço, uma janta mensal, segunda, quarta-feira de todo mês, de casais. Então, restauração de muitos casais. Lá. Ali já saiu pastores dali, E nós não temos placa nenhuma de igreja. A única placa é Jesus Cristo. Nós não temos placa nenhuma, nós não somos afiliados a nenhuma igreja, tem revelação. Então,
ali a gente está num milagre, a gente está no céu ali, está no céu. Esse ministério que tu abriu, ele é uma forma de retribuir, de uma certa forma, retribuir tudo que Deus fez na vida do Pedro Reis? Assim, ó, nós sabemos que nós pecamos muito. O apóstolo Paulo diz que o pecado corrompeu a humanidade, né? Mas Deus, ele, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus, ele sempre, ele vai estar nos ajudando, sempre a graça dele vai ser maior que o pecado. Então nós cremos nisso. E, em compensação, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que dizer para o mundo, que nós amamos ele, que nós conhecemos ele, né? Que ele é o nosso líder, é o nosso pai, é o nosso criador, é o nosso Deus. Então isso é uma forma de retribuir uma parcela pequeníssima. Uma pequena parcela, né? Daquilo que Deus já fez de por tudo nós. que Deus fez por vocês. Pedro, exato. Se tu pudesse dar um conselho hoje para um empresário que está quebrado, que está falindo, que está vivendo uma situação parecida com aquela que o Pedro Reis viveu lá no passado, depois de toda essa vivência tua, todo esse encontro que tu teve com Deus, a forma como tu toca a Esquimó Sorvete hoje, a forma como vocês tocam a sua operação, qual é o conselho que tu daria para esse empresário? Em primeiro lugar, eu diria o seguinte, que o maior negócio que existe não é o nosso negócio terreno. O maior negócio que existe é a salvação, é a vida eterna, é a alma. Esse é o maior negócio que tem. Primeiro, vá buscar Deus e conhecer Deus para que a tua alma seja salva naquele dia. Depois disso, você passa a ser filho de Deus. Quando você é filho de Deus, Deus te trata como filho. Ele vai te dar o caminho correto. Mesmo que tu venha quebrar, mesmo que tu venha fechar a empresa, salva a tua alma. Primeiro lugar não é dinheiro, primeiro lugar é a alma. Nós não devemos assim encarar uma quebra. Eu como não conhecia, para mim o quebrar era o final, é o fim do mundo. Era o fim do mundo. Para muitos empresários é isso. Para muitos empresários, mas não é. Pode ser o começo, pode ser uma nova partida, pode ser um novo momento que você vai viver, mas não sozinho, mas viver com Deus. Procurá-lo, procura Deus. Deus, ele é Pai, né? Todo aquele que aceita Jesus, que conhece Jesus, torna-se filhos de Deus. Passa a ser uma nova criatura. Tu começa a entender as coisas do lado espiritual. Nós aqui, como eu ainda falei há pouco, nós temos aqui uma vida, quando muito, 110 anos. 110 anos, ela é passageira, né? Mas nós vamos habitar com Deus bilhões de anos. A eternidade não tem data para acabar. A eternidade é sempre, né? Pegando esse gancho. Então, o empresário que está quebrado vai primeiro conhecer Deus. Se ele não conhece Deus, vai falar com Deus. E se é para quebrar, quebra, fecha as portas e começa um outro negócio. Mas com Deus. Com Deus. Mas com Deus. Com Deus. Pedro. O grande segredo chama-se Deus. Chama-se Deus. Tu é um cara que tem uma fé muito apurada, tu é muito fiel às suas convicções e àquilo que Deus fez na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua empresa. Daqui a 40, 50, sei lá quantos anos, quando tu partir, que tu te encontrar com Jesus lá no céu, qual é a mensagem, o que tu quer ouvir de Deus quando tu chegar lá, que tu bater na porta dele e ele te receber? O que tu quer ouvir de Deus sobre o Pedro Reis, pai, marido? Eu não sei o que ele vai dizer, mas o que eu vou dizer para ele, eu já sei, né? É obrigado, é gratidão. Gratidão pela tua morte na cruz, gratidão por ter me não deixado perecer financeiramente, materialmente, com a família, manter a família unida. Meus filhos, os meus netos, é muito mais importante do que qualquer coisa. A minha esposa. Então, isso que está aqui não é nada, Alex. Isso aqui é perecível, Mas a nossa alma é eterna. Então, eu avalio que a alma da minha esposa, a alma dos meus filhos, a alma dos meus netos é milhões de vezes mais importante do que esse negócio. Qual é o lado espiritual é verdade. Nós não enxergamos, eu não enxergo a tua alma, tu não enxerga a minha. Mas ela existe. Ele existe e ele é forte. E nós apenas somos um veículo que transporta essa alma de um lado para o outro. E o que nós podemos fazer, ações para que demonstrem que Deus realmente existe e que Ele é o nosso Pai, nosso Criador e é o nosso Deus eterno. Qual é o legado que Pedro Reis quer deixar nas pessoas através da Esquimó Sorvete? Que eles vejam uma empresa
que cresceu através de Deus, que Deus nos deu essa oportunidade, nos deu caminho, nos deu direção. Isso é o legado. É através dele. Eu não sou um economista formado, eu não sou um administrador que possa tocar uma multinacional, nada disso. Eu sou um homem que ouvi Deus falando comigo. Uau. É Seu isso aí. Pedro, obrigado, tá? Obrigado, Alex. Obrigado por Obrigado por nos receber Obrigado pela, mais uma vez. pela- Parabéns pela empresa, parabéns pela família, parabéns pelo legado. Eu falo sempre com as pessoas que são mais próximas a mim, né, que você é uma inspiração para mim e para muita gente, como pessoa, como ser humano, como marido, como servo de Deus, como empresário Amém, também, amém, né? E que a gente possa ver através da Esquimó Sorvetes e através da tua vida, né? A mão de Deus, o ministério de Deus Com agindo certeza, na vida com das certeza, pessoas. Com certeza. A gente imagina quantas pessoas levam sustento para suas casas através da Esquimó Sorvetes. Não, Né? bastante. Então, Isso vocês eu- são um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas, E todas né? essas pessoas, elas contribuem para o progresso da Esquimó. Todas elas estão aqui nos ajudando a construir cada vez mais um tijolinho a mais nessa edificação monumental que Deus deu para nós. A nossa obrigação é levar ela cada vez mais e abrir oportunidades para diversas pessoas se beneficiarem desse patrimônio, dessa jornada, dessa caminhada. Ser um bom cuidador, né? Quando nós formos para deixar que nosso Quando corpo tu chegar tombar, com o papai do céu lá em cima, aí quando não- tu não chegar com podemos ele, levar tu nenhum vai picolé. poder dizer assim, ó Deus, eu cuidei bem, viu? Eu fui um bom cuidador, eu fiz. Não sei, eu só quero agradecer. Nós somos privilegiados porque já é a segunda vez, né, que a gente consegue vir aqui e pra gente é sempre um aprendizado muito grande. Vocês, não só você, né, Grace, a Esquimó, ela tem muita coisa para ensinar para as pessoas, sabe? Certo. As pessoas, tu Isso. falou uma coisa na tua primeira entrevista, que é muita verdade. As pessoas estão correndo atrás de dinheiro o tempo inteiro. As pessoas estão buscando dinheiro, buscando dinheiro. É o que nós buscando dinheiro fazíamos o tempo isso aí, inteiro. realmente nós fazíamos isso aí. Depois que conhecemos, aí quando paramos de correr atrás do dinheiro e começamos a enxergar Deus, que o nosso conhecimento abriu Deus no nosso coração, aí o dinheiro corre atrás de nós. Aí agora o dinheiro começa a correr atrás de nós. Inverteu a máquina, inverteu. É Deus lá na frente e o dinheiro corre atrás de nós. Uau. Mas ainda mesmo assim esse dinheiro é para reinvestir, é para trabalhar, Abençoar é para pessoas. abençoar as pessoas, abrir mais frentes de trabalho, mais lojas, né? Então é esse o nosso objetivo. Uau. Muito Enquanto estivermos aqui, vamos fazer aquilo que Deus mandar. bom. Amém. Não, aqui. Se eles param de trabalhar, seu Aí tem que botar um fardamento, tem que botar olha aqui, ó. guarda-pó. Isso aqui tudo é o quê, seu Pedro? Opa, tudo bem, chefe? Tudo bem? bom? Boa tarde. Isso aqui é o quê? Isso aqui? Ah. Cavaletes para colocar nas lojas. Aqui são os cavaletes para colocar na loja. É. São os Daqui sai tudo para todas as lojas. aqui sai tudo. Vocês produzem aqui e distribuem. Tem um pra todas as almoxarifado lojas. aqui, esses equipamentos para abertura de lojas. Estamos hoje aqui em casa, tem esse depósito aqui, lá embaixo tem mais um depósito grande. Temos 2.000 unidades. Isso aqui 2.000 unidades? Isso aqui dá para abrir 80 lojas apenas. Caraca, só isso, todo esse material, seu Pedro? Cada loja vai 20 a 25 freezer desse aqui. E cada loja vai uma câmara fria. Então é equipamento bastante. É bastante função equipamento. para abrir uma loja, É função. Meu, muita coisa, cara. E Muita cada coisa. loja recebe um tratamento de localização, verificação, uma série de cuidados. Como é que funciona o processo hoje se alguém quiser abrir uma loja da Esquimó? Como É que muito funciona simples, hoje? ele tem que apenas escolher um local, aí nós vamos homologar esse local, vamos lá, vamos olhar, ver se o local é apropriado para a venda desse produto, ver se não fica perto de um concorrente? de um cliente nosso. Ou um cliente de vocês para não prejudicar? Para não prejudicar, e aí nós fizemos o resto. Nós preparamos a sala. Tudo com vocês. Nós pintamos, nós colocamos placa, nós colocamos todos os equipamentos, né? Seu Pedro Nós vai lá fazer uma colocamos- oração. Também, quando dá tempo, a gente vai, às vezes é muito longe, Rondônia. Tem no Brasil todo, seu Pedro? Não, nós temos em 11 estados. 11 Nós temos, estados.
no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Verdade. Quando a gente fez a entrevista da outra vez, teve um dono de um restaurante de Fortaleza, que era da Beira-Mar de Fortaleza, que me mandou uma mensagem. Certo. Eu repassei a mensagem para Grace. Ele falou: Maranhão, eu quero abrir uma loja da Esquimó aqui. Poxa, já tentei contato, não sei o quê. Por que em alguns estados vocês não têm? É assim, ó, principalmente o Nordeste. O Nordeste funciona mais ou menos assim. De cada 10 pessoas, uma compra. 10% compra. Aqui no Sul, de cada 10 pessoas, 9 compram. Uau! É essa a diferença. Por que essa diferença, Pedro? Tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo. Belém do Pará, eu tive lá em 96. Aí chegou uma pessoa lá fazer um rancho na feira. Aí ela pegou, olhou assim uma cebola. Ó, eu gostei daquela cebola, corta ela no meio. O cara com R$5, R$10 fazia um rancho. Levava falta de dinheiro. Falta de poder aquisitivo. Falta de poder aquisitivo. Isso influencia diretamente na hora de abrir ou não abrir. Onde Não, vai abrir não, ou onde não vai abrir. É que se você vai pegar uma cidade de 20 mil habitantes, só 500 pessoas, 600 pessoas vão consumir o produto. Não vai ter um faturamento que vai aguentar o aluguel, a energia e o lucro de quem vai trabalhar. Cara, mas isso é uma coisa bacana, sabe por quê? Porque é uma inteligência comercial, é uma inteligência de Não, negócio a gente de vocês aprendeu, que poderiam abrir e fechar, Mas ter prejuízo, nós somos né? em loco. Colocamos 7 lojas na Bahia, fechamos. Colocamos 3 em Sergipe, fechamos. Colocamos uma em Rio Grande do Norte, fechamos para experimentar. Colocamos 3 em Palmas, Tocantins, fechamos. Entendeu? Então, é falta de poder aquisitivo. É aquilo que eu falei para ti. Se o governo desse uma chance maior, que aumentasse a renda do povo em geral, aumenta a nossa rentabilidade, a nossa venda. Aumentando a venda, aumenta tudo, aumenta a rentabilidade, a disposição de emprego. Por exemplo, Bahia. Bahia é um excelente estado. Imagina, enorme, morei em Salvador, enorme. População. Sim. Vai. A própria Belém também, que é enorme, Belém. Não vai. Né? Mas são locais que têm um poder aquisitivo muito mais baixo. E a gente não sabia. Mas é bacana porque quem vai ver a gente sabe que entende o porquê de não ter. Porque muita gente questiona. Por que não tem Esquimó sorvete aqui em Fortaleza? Sorvete, ele não é igual um produto da cesta básica. Ele é um produto supérfluo na realidade. Sim. É um alimento importante, mas tu pode viver sem ele. Agora tu não pode viver sem o arroz, sem o feijão, sem a carne, sem o ovo, entendeu? Sem o pão. O sorvete está em segunda categoria, segunda margem. Então, o sorvete tem que ter a pessoa que tenha poder aquisitivo, pelo menos o básico, o rendimento familiar básico, a classe média baixa, vamos dizer assim. Classe média baixa é o nosso maior consumidor. A tua visão como empresário, como dono, o que talvez seria a solução a nível de governo para tentar igualar ou aumentar a renda dessa população mais baixa? O que tu acha? Algo que talvez a maioria do povo, a maioria dos empresários sabe, mas o governo não sei por que não age dessa forma. Abaixar os impostos. A carga tributária no Brasil é muito alta. É muito alta e não penaliza o empresário, penaliza o consumidor. Vamos supor, se eu pago X valor por cento de imposto no meu produto, eu vou repassar para o quê? Eu vou repassar para o produto. Lá na ponta, o consumidor paga mais caro, porque eu tenho que pagar o imposto. E quem paga o imposto realmente é o consumidor. O consumidor paga toda a carga tributária. Eu não consigo pagar imposto se eu não receber pelo valor da mercadoria. Se eu vender a mercadoria abaixo do custo, eu quebro. Não tem como. Vai ter prejuízo. Vou ter prejuízo, vou ter que fechar. Então, para mim ter a empresa trabalhando, eu tenho que repassar o custo do imposto para o produto. A solução, então, seria diminuir os impostos? No mínimo, pela metade da carga tributária, que ser pelo menos a metade do que é hoje. Tu acha que é possível isso no Brasil hoje? É possível, claro que é possível, porque aí o governo ia receber muito mais. O governo ia arrecadar mais com muito mais. Se o governo baixasse a carga tributária em 50%, ele ia pelo menos dobrar a arrecadação dele de hoje. Não sei quantos bilhões é a arrecadação do governo hoje. É muita coisa. Mas, no mínimo ia dobrar. Ah, mas baixou, como é que tu vai dobrar? Vai aumentar a minha venda. Vai aumentar a circulação do dinheiro. Um dinheiro circula em média 4 a 5 vezes por dia. Ele vai passar a circular 8 vezes a 10 vezes por dia. E a circulação do dinheiro, cada vez que ele circula de uma loja para outra, tem uma carga tributária. Sim. Entende? Tem uma mordida ali.
Eu vou lá, compro um caminhão. Então, X valor fica para o governo. Sim. O cara que me vende um caminhão vai comprar um imóvel, vai comprar algum objeto, vai pagar os empregados vão gastar o dinheiro. Sim. Então, é uma circulação. Isso que tu tá falando é uma coisa que é muito verdade. Semana passada... O dinheiro tem que circular. Quanto mais circula, mais imposto ele gera. Mais imposto gera. Semana passada nós tivemos com o Xandão, que é o fundador da Auto Fácil Veículos, Certo. um dos maiores vendedores de carros de Santa Catarina. E aí ele trouxe um exemplo pra gente assim que foi assim, eu fiquei abismado. Ele falou que numa venda de um carro de 100 mil hoje, em torno de 40 mil reais é só de imposto que fica pro governo. Acredito. De um claro automóvel de 100 mil reais, certo, 40, o cara que compra o carro não vai para a concessionária. Agora eu vou dizer fica uma pro coisa para governo. você, Alex. Se o governo reduzir a taxa, a carga tributária, esse carro não precisa ser vendido por 100 mil, pode ser vendido por 80. Sim. Ou por 70. Ou por 70. Aí tu vê... Ele fica mais acessível, né? Exatamente. A velocidade vai ser maior, não vai? Concorda? Tem Mevan, É? tem Nações, tem Mevan. O critério é ser da igreja. Tem que abençoar os da fé, né? A palavra diz, né? A gente já pergunta logo assim, ó. O que tu é? O primeiro filtro para Se não- trabalhar. A gente nós tem mais uma que é da gente, que é ela da tua igreja também, ela vai lá na tua igreja, Certo, é uma certo. cabeluda. A Pri, A- não sei se o senhor não conhece, sei. a Pri, uma morena do cabelo Bem liso, cabeludo- bem trabalha com cabeludona. eventos. Ah, Ela faz certo. recepção Ela pra lá. gente. Aí a gente Certo. falou Ela que tá é sempre lá. Mas na hora que você estiver lá, você apresenta ela para mim. testemunhou e cantou lá agora, Ah, é? acho que Foi. quinta passada. Ah, Ela então eu sei comprou quem uma é. casa. Tá. Ela trabalha Ah, com a gente. tá, Ela tá, trabalha tá com a com gente, você. é. Ela sempre lá. A gente Ela apelidou não de... perde um culto. Não, Tá ela sempre lá. é. Ela Quando a gente falou que ia lá. vir aqui agora, né? Ah, é? A gente apelidou, são elas três, né? Camila, Certo. ela e a Aline. Falou que é as irmãs do Coque. Que as três em oração, aí é ela, a Certo, Camila certo. e a Aline, são as irmãs do Coque. E tem mais uma que Então é as três. intercessora por nós tudo. Isso. Então tem tudo, tá tudo assim. Certo. É uma benção. A gente, É, né? a gente tem um time bom, né, cara? Graças a Deus, assim. Sim, sim. A gente, como eu te falei, depois daquela entrevista que a gente fez contigo, a gente já tinha um posicionamento aqui em Criciúma. Certo. A gente entrevista os principais CEOs aqui da região. Certo, certo. Só que depois daquela entrevista contigo, a gente conseguiu romper a nível Brasil. Hoje a gente tem convites para gravar em São Paulo, hoje eu tenho Ótimo. convites para gravar em Floripa, hoje eu tenho convites para gravar no Rio Grande do Sul. Então, assim, isso é ó, bom. Abriu a porta. abriu a Aham. porta, mudou, Deus é. exatamente. Até mudou a minha visão, porque, por exemplo, quando a gente montou o programa, a nossa visão era uma visão local. Certo. A nossa visão era que Claro, claro. era Araranguá, Sim. Nova Veneza, Içara, era a Certo. nossa. Hoje, a nossa visão ela se alargou. Certo. Porque É Brasil, Brasil, mundo. o programa cresceu tanto, Aham. o programa nosso cresceu tanto, que hoje a gente vai a Floripa gravar. Hoje eu Uhum. vou a Porto Alegre, nós vamos a Porto Alegre agora gravar com o dono. Eles estão Torou. voando, eles estão voando, Tão assim, voando. estão crescendo absurdamente. Muito parecido com o game da Esquimó. Aham. Então, assim, hoje, o nosso programa, a gente consegue acessar pessoas fora do nosso braço, né? Certo. Era algo que a gente não esperava, porque a nossa visão era como se a gente tivesse com a nossa visão limitada. Não, vamos Certo. fazer aqui Içara, Nova Exato, Veneza, exato. Não, Araranguá, é. tal. E hoje a gente consegue levar uma mensagem dessa Uhum. tua a São Paulo, a Brasília, a Minas Uma coisa que Gerais, todo mundo entendeu? tem que ter é aquilo que você perguntou ainda há pouco, né? Que a gente não... Eu não sou um bom administrador, não sou nada. Eu apenas, Deus teve misericórdia de mim e investiu em mim. Então, nós não temos que querer se exaltar em Sim. forma alguma, de forma alguma. Eu disse, eu jeito nenhum. comentei com a Aline assim, ó, uma coisa que a gente aprendeu com a tua história e com a história da Esquimó foi a ser obediente. Obediente. Eu tinha muita reticência, poxa, mas porque parei de jogar recentemente, né? Pô, Sim, vivi sim. minha vida inteira viajando. Claro. A vida inteira no avião. Aí eu falei assim, caramba, Deus, eu vou voltar a viajar de novo, cara. Parei de viajar, vou voltar a viajar de novo. E aí aquilo ficou me incomodando, martelando. Só que aquilo dali era o que Deus estava pedindo para mim. Sim, sim. Alex, alarga as tendas Certo. agora. Vamos a nível São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, para que a mensagem não é sobre o Alex, é sobre a mensagem. Mensagem. A mensagem ela vai muito longe. Vai. Aí quando tu consegue um exemplo, mostrar para as pessoas uma história igual a tua, E Deus quer estar com pressa de atingir, porque eu exatamente. estou vendo que o apocalipse está perto de acontecer. A qualquer momento, o nosso chefe pode vir e acabar. Tá perto do 01, tá perto do 0. perto. Se der menos de 50 anos, é muito perto, entende? Mas acredito que não pode definir uma data, né? Ninguém tem esse direito, esse critério para definir uma data. Mas o que Jesus falou está acontecendo
E eu vou te falar, eu estava assistindo ontem o filme de Jó. A história de Jó não, a história de Noé. Eu estava assistindo ontem, na história da arca, estava eu e o Júnior assistindo, né? E aí eu estava refletindo nas decisões difíceis que Noé teve que tomar. Foi obediente. Eu parei e ouvindo a história de Noé e trazendo para a nossa realidade. Certo. Às vezes, Deus, eu quero vender a 7,50, 6,50, Quando- porque aquilo era do teu coração, não era da exatamente, vontade de Quando Deus, o né? empresário, alguém quiser dizer assim que não confia em Deus, manda que ele conheça o livro do Apocalipse. O Apocalipse não aconteceu ainda. Então quem é que tem capacidade de escrever um livro que vai acontecer? Né? Ninguém. Não existe ninguém. Nada, eu não consigo prever dele. 3 coisinhas da vida dele eu não consigo prever. E Jesus, a Bíblia preveu 330 profecias sobre Jesus. Ele cumpriu todas. Até o veneno que foi dado na cruz já estava escrito na Bíblia. Diz assim, para que se cumpra a promessa, para que se cumpra a escritura. Ele tomou o veneno para que se cumprisse a escritura. Tem sede. Quando eles têm sede, era para cumprir a escritura. Aí os caras deram vinagre para ele tomar. Entendeu? Aquilo aí fazia parte. Não foi quebrado nenhum osso dele, estava escrito na escritura que não ia ser quebrado nenhum osso dele. Foi quebrado dos outros dois, dos 2 ladrões que estavam ao lado dele, foi quebrado, mas dele não foi possível. Foi aberto o lado dele, foi aberto, estava escrito nas escrituras. Todo o sangue dele ia verter, estava escrito nas escrituras. Então Jesus cumpriu 332, se não me engano, profecias. Quem é que consegue dizer 2, 3 profecias de uma pessoa? Não tem. Então a Bíblia, pronto, só isso aí. Não, isso é tudo. Isso é tudo, é tudo. verdade. E é verdade. Que prova que a Bíblia, que a palavra de Deus Sim. é verdadeira. E assim, esse filme de Noé que eu assisti ontem, ele mexeu muito comigo, porque Noé teve que tomar uma decisão muito difícil, né? Certo. Porque Teve que ter fé, né? E tem que ter fé. Esse cara é maluco. Pô, vou construir uma arca e Onde vai não chover não, e vai ter onde dilúvio. não chovia, né? Não chovia, sabe assim? Então assim, eu fiquei muito mexido com essa história de Noé ontem sobre obediência. Às vezes Deus está te apontando uma direção, está te mandando fazer alguma coisa, mas no Improvável. teu coração de carne, que a gente é ser humano, nós Exatamente. somos homem, tu é homem, eu sou homem, nós somos carne, às vezes o cara retruca com isso, mas eu quero fazer do meu jeito, Ele eu disse, quero... Ô Pedro, vai lá e lança a rede lá no meio da lagoa, lá não tem peixe, mas lança a rede lá. Pedro lançou a rede lá e ele não conseguiu colher todos os peixes, né? Chegou a romper as redes de Era tantos tanto peixe que faltava rede. Então, obediência. Outra coisa que eu amo muito, que gosto muito, é quando Pedro emprestou o barco para Jesus. Bota Jesus dentro do teu barco. Que aí tu vai encher a rede de peixe. Ele emprestou o barco para Jesus. O que é que Jesus fez com ele? Pedro vai lá no meio da lagoa, lá no fundo, e lança a rede de novo. E deu certo. E você, pequeno empresário, pare, não desista. Lança a rede de novo. O que tem de empresário, o que tem de gente hoje que está na dúvida, né? Vou fechar minha empresa, não está dando certo, vou falir, ou vou quebrar, ou não sei o que fazer, tô indeciso, não está escrito. E aí a gente olha para essa passagem, né? De coloca Jesus no barco. Coloca Jesus no barco. Se Deus for teu parceiro, se Deus for teu sócio nisso daqui, se Deus estiver na direção, estiver no controle, basta apenas, não tem como dar errado. Basta apenas ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Conhecer Jesus, conhecer a palavra. Seu Pedro é fera. Quer descer aí? Me Vamos ajuda. De ver um homem que alcançou tantos resultados profissionais, mas não deixou de se submeter a Deus e só falar de Deus e honrar Deus. Se mantém, que nos ensina tanto. mesmo crescendo tanto, mantém Deus no controle, mas né? A gente não é nada, nós somos nada, né? Daqui a pouco a gente vai lá no encontro do homem, eu não consigo levar um picolé para dar para ele. Não consigo levar, porque não é nesse mundo aqui, né? Não, é O cara parar, tipo assim, humanamente, se a gente parar para analisar uma empresa que produz mais de 2 milhões de picolé por dia e que tem o faturamento anual que a Esquimó tem, esse cara poderia colocar um ego absurdo em cima dele, dizer assim, não, sou eu, é comigo. Antes de eu conhecer a Deus, eu não tinha praticamente nada, mas era muito orgulhoso. Depois que conhecemos a Deus, nosso orgulho acabou. Não tem mais orgulho. O orgulho diminuiu e a empresa cresceu. O orgulho zerou, não diminuiu. Não tem mais orgulho de nada. Zero de orgulho e só gratidão. Né? Gratidão. 1000 anos falando dele, trabalhando para ele, nós não pagamos o que ele fez por nós. Não em termos de econômico, de dinheiro, de
economia, mas em termos de salvação. Né? Conhecimento e salvação. Ô, seu Pedro, e assim, ó, porque muitos milagres foram feitos. Conforme o senhor ia falando, eu fiquei com uma curiosidade. Os ataques espirituais também vieram? Tem bastante, todo dia tem, né? A gente precisa orar todo dia, tem que estar olhando para a cruz todo dia, entende? Tem uma estabilidade econômica também forte, então não chega, mas a gente já, em termos de conhecimento, de aplicação, a gente já perdeu muito também. Mas a gente ganha muito mais do que perde. Sim. Então tem que investir, tem que abrir as portas, ajudar. Até porque não é só sorvete, é também quantas vidas que o senhor emprega. Sim, exato, Imagina, exato. muita coisa, Ele né? alcança nessas quantas? 6 mil funcionários? Fora parceiros, 6.200 e aqui É muita 1.500. gente, né? Dá mais ou menos Impactada pelo 7.700. negócio. Quase São vidas, 8 mil né? famílias que Se tiram o sustento alimentam daqui. E que recebem da fé dele, porque ele é o líder, né? Ele é a referência. É através do Como não CNPJ da conhecer? Esquimó Sorvete que abençoa a exatamente, vida dessas pessoas. exatamente. Muito legal. Para nós, um baita ensinamento. Top, né? né? Não, é. Seu Pedro é Gente, craque É aqui. tudo Deus. Aqui é um, aqui é um artilheiro, Deus, camisa 10. Camisa 10. Camisa 10. Eu vou botar o teu nome lá, seu Pedro, para presidente. Seu Pedro para presidente do Criciúma. Eu vou botar o teu nome. Vou botar o teu nome lá, seu Pedro para presidente do Criciúma. Você já jogou no Criciúma, né? Já. Tu deixa eu botar, seu Pedro. Bota, vamos. Já, Tu quer ir? Já Tu quer arrumar essa... Eu já te convidaram, que eu sei. Tu quer arrumar essa confusão? Tu quer arrumar... Primeiro assim, ó. Primeiro que a Dona Graça não vai deixar. Não vai deixar, né? A Dona Graça não vai deixar tu arrumar essa encrenca, Não, entendeu? mas tem gente expert ali que a gente não conhece o assunto, não se mete, né? Sim. Eles sempre comentam, né? Ah, vai ter eleição para presidência do Criciúma. Pedro Reis da Esquimó. Eu digo assim, ó, seu Pedro, a Dona Graça não deixa. Tira o nome dele disso daí. Vou lá.